Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Irmãos, texto de Atos, capítulo 3, verso 16, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos os quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Amém? Amém. Versículo 26: ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Quem crê na palavra de Deus, dá glória a Deus. Quem crê nela, dá glória a Jesus, Senado. Pode se assentar, Deus abençoe todos. Texto de Atos, capítulo 3, verso 16 ao verso 21, ao verso 26. Amados, o pastor, eu fui orientado ao meu Senhor, pelo meu Senhor, a pregar sobre essa promessa messiânica tão importante da qual nós estamos fazendo parte aqui, cuja frase do Evangelho é a restauração de todas as coisas. Eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, só de fazer uma observação aqui à igreja do nosso desafio como pregadores dessa mensagem. Evitarmos os erros de interpretação, porque qualquer coisa que se desvie daquilo que Deus na verdade pensa sobre as coisas, a trajetória, o rumo dessa vida, dessa pessoa, dessa igreja, seja como for, é de destruição. As contradições biblicamente geram destruição, falsas interpretações, heresias, conceitos distorcidos geram destruição, e não é pelo fato de estarem sendo ditos em nome de Jesus Cristo que devem ser admitidos e reconhecidos como verdades. Existem verdades que são mentiras, e de tanto se falar e se repetir, acabam se transformando em verdade para certas pessoas. Esse conceito deturpado, esse conceito pervertido do que seria o Messias, penetrou em Israel e levou esse povo a crucificar o Filho de Deus, exatamente porque eles não tinham, alguns o conhecimento e outros, por interesses, mataram o Filho de Deus. Então nós sabemos a importância que tem a palavra de Deus, como também a importância que tem ela ser compreendida totalmente por você, porque não há condições da salvação chegar para cá se não houver consciência e fé aqui no meio de vocês. Uma vez eu escutei uma pessoa dessa igreja dizer: pastor, eu sofria quando não conhecia, agora sofro porque conheço. Então suporte o teu sofrimento, porque é melhor você sofrer tentando obedecer a verdade, do que você caminhar e trilhar num caminho que você acredita que é a vontade de Deus, mas que está cheia das tuas vontades e vai te levar à destruição. É o desafio nosso como pregador, é repetir o que Deus falou.
sem acrescentar, sem modificar, sem alterar. Porque se houve alterações, o plano está comprometido. E se o plano está comprometido, ao invés de você se salvar, você vai ser destruído. Aqui está a importância, ou a interpretação do que seria Jesus entrar com a restauração de todas as coisas. E o pastor, eu vou falar aqui alguns conceitos, algumas ideias dentro da filosofia religiosa, né, da teosofia, que se espalharam, infelizmente, na cabeça de alguns, né, em igrejas, em denominações, chegaram para nós em tempos modernos, em tempos contemporâneos também. Estão sendo pregados por pastores, ensinados dentro de igreja, que Jesus morreu, Ele sofreu, Ele veio para cumprir alguma dessas coisas aqui. A primeira delas está dentro da filosofia, tá? São correntes de pensamento que o pastor, eu quero, irmão, presta atenção. Eu quero que você grave isso. Dentro do estoicismo, o pensamento helenista, tá? O conceito de novo nascimento ou da restauração consiste numa renovação cósmica, ou seja, na mudança do mundo natural, aquilo que as pessoas esperam agora, tá? Que o Messias que eles aguardam, que eles esperam, não é aquele que sofreu na cruz para salvá-los e redimi-los dos seus pecados, mas aquele que vai introduzir política, economia, que vai introduzir organização, vai fazer gestão, vai organizar o mundo, vai melhorar o mundo, vai criar um terceiro mundo. Qualquer coisa que você ouvir acerca disso é pura filosofia. Quando eu falo filosofia, eu falo de mentes diabólicas, de homens que estão inclinados a si mesmos, tá? Não estão inspirados por Deus, mas estão fundamentando ideias e pensamentos nos seus próprios raciocínios. Filosofia é futilidade, filosofia é carne, tá? É intuição, é satisfação humana, é banalidade para a palavra de Deus. Tem uma aqui que eu já citei. No pitagorismo, filósofo fundou outro pensamento, que para ele novo nascimento ou a restauração consistia no renascimento das almas dentre os mortos, tá? Da transmigração da alma, que é a reencarnação. Texto este que fere em Hebreus 9:7, cujo diz que está ordenado ao homem viver uma só vez, e depois disso vir o juízo. Quem testifica diz amém. Amém. Quem testifica diz amém. 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 Não tem reencarnação. Os mortos não falam segundo a palavra de Deus, tá? E quando acontecer a ressurreição, não é para uma reencarnação, é para um juízo definitivo. Mas esse conceito foi tirado da onde, pastor? Foi de certa forma tirado da Bíblia, mas modificado. Os termos estão sendo utilizados exatamente para fazer maldades, perversidades, com as expressões bíblicas. Então o novo nascimento, a restauração, no conceito, né, que o pastor falei aqui da filosofia, significa uma pessoa voltar à vida numa outra figura, numa outra matéria, em uma outra identidade. Perversidade também. Outro conceito que, pastor, eu quero mencionar aos amados aqui nesse altar, sobre novo nascimento e restauração dentro da filosofia. Esse pensamento é de Filo, filósofo também, que para ele consistia numa restauração de um segundo período, e ele se inspira em Noé e em sua família. O que fere João 3,3, cujo Senhor aplica novo nascimento e restauração no homem, não em períodos da história, tá? Não em períodos da história, mas no homem, tá? Diferente dos conceitos que eu estou tratando com os irmãos aqui, daqueles que esperam um mundo melhor, daqueles que esperam uma outra vida e uma outra chance em um outro corpo. Olha como é que eles vão brincando com as prerrogativas da promessa, como esse aqui também, de um período novo, de lideranças novas, que é a mesma falácia que o pastor estou tratando aqui com os irmãos, que está dentro do pensamento, está embutido, está emoldurado no conceito cultural religioso, infelizmente. Outro historiador, Joséfo, fez também outro conceito sobre
novo nascimento e restauração? Pensava ele que a restauração, que o novo nascimento consistia no retorno dos judeus da Babilônia para a Palestina, ou seja, no nascimento de uma nova pátria para os judeus. Conceito esse que fere Hebreus capítulo 11, verso 13 ao verso 14, fere não, confirma o que Paulo falou, né? Que realmente foi o erro do judaísmo, o erro de Israel, procurar uma pátria entre os homens e não uma pátria celestial. Por isso morreram na fé, por isso se perderam. Amém? Amém? Amém. A restauração de um governo, a restauração de uma pátria, a restauração de políticas, a restauração de ideias políticas, gestão. Você pode olhar já até aqui, você vai encontrar esses pensamentos sendo falados, introduzidos dentro da igreja por homens que se dizem pastores de Deus. Amém? Jesus morreu para restaurar economia, Jesus morreu para restaurar política. Nós temos que estar dentro da igreja para intervir na política, porque nós somos civis, nós temos direitos, a igreja tem direito, a igreja paga impostos, a igreja vota, a igreja elege presidente. Esse discurso, eu quero saber se é do meu Senhor, se o messianismo que ele cumpriu, da qual os profetas falaram, engloba essas ideias que eu estou falando aqui. Eu não estou te dando aula, eu posso estar falando coisas que estão dentro de você, que você relaciona o meu Senhor e o evangelho que ele pregou. Talvez um exemplo claro aqui até agora aqui. Talvez você não se converta e não se arrependa aqui, porque você já tem esperança que Deus vai te dar uma outra vida aqui. Isso atrasa você. A reencarnação, de certa forma, é uma rota de fuga para quem não crê no juízo de Deus, de que ele vai estar no tribunal quando acabar o curso de vida dele. Esses conceitos, esses pressupostos, essas ideias fermentam dentro da igreja, porque o diabo sabe que elas atrasam, elas emperram, elas amarram, elas engessam o pensamento e as atitudes dos homens relativo à chamada de Cristo, ao evangelho verdadeiro que ele pregou. Esse aqui, o patriotismo, o nacionalismo, o partido cristão, para os quintos dos infernos, toda essa porcaria. E eles estão no nosso meio. Nós pregamos e eles despregam. A gente ensina e eles entram em cena para modificar essas sementinhas do mal, essa liderança levantada por Satanás, para trocar o evangelho do Senhor por teorias filosóficas. Mas não vou perder meu tempo hoje com eles não. Outro pensamento de Cícero, filósofo, um conceito sobre novo nascimento e restauração messiânica. Para ele consistia na posição de honra e dignidade do homem. Deus restaurá-lo para colocar acima, para colocá-lo realizado. É isso. Mateus 9,13, meu Senhor diz que ele veio não para os bons, não para os sãos, mas para aqueles que têm que se arrepender. Ou seja, ele não veio para a elevação, ele veio para humilhação. Ele não veio para elevar ninguém, exaltar ninguém, dar uma posição de honra e dignidade para ninguém. Ele veio para que a humanidade se humilhe diante dele e viva dele e da graça dele. Aleluia! Não há evangelho que destaca ao crente posição de honra e dignidade, não. Só você ler a história da igreja, você vai ver quanta posição de honra e dignidade os cristãos viveram. Daí você vai ver o quanto é contraditório, incompatível essa visão atual de que a cruz é a insígnia do poder, a cruz é a insígnia do capital, do poder financeiro, do poder estético, do poder intelectual, de que a cruz realmente representa a ascensão, né, de um povo escolhido, abençoado, não de um povo que sofre, que padece, que realmente sempre está tendo lutas, tribulações, dificuldades para servir a Cristo num tempo mau. Quer fantasiar, o problema é seu. Filosofia ou fé? Filosofia ou evangelho?
E outro também conceito de novo nascimento e restauração, de Olímpio Eudoro, filósofo também, que consistia nada mais do que no renascimento do entendimento. A regeneração e a restauração que vem para nós, ou que é concebida, é aquela que nos dá mais entendimento. Não só isso, tá? Então eu vou numerar aqui para os irmãos aqui lembrarem, para depois você ficar pensando, cara, mas que tem alguma coisa aqui dentro de mim parecida com isso. Espera um mundo melhor, espera um outro corpo, porque esse daqui não deu para aproveitar. Entendeu? Espera um segundo período, espera uma pátria melhor, de aquisições econômicas, uma posição de honra e dignidade, mais inteligência e entendimento sobre as coisas. É a metafísica da restauração. Todo esse tempo que eu gastei aqui foi para chegar somente nesse ponto, a metafísica da realização. Tudo englobando o que o homem gostaria de ter, de ser, às custas do sofrimento dele na cruz. Gente que passou anos dentro da igreja para se especializar nesta caminhada de palavras e frases repetidas e bíblicas, tá? Como que nós podemos aproveitar, extrair, conseguir recursos do sofrimento de Cristo para nos realizar. Já pensou? Jesus morreu no meu lugar, tomou a minha condenação para me dar um lugar de prestígio, de honra, de inteligência, de realizações, de um mundo melhor, de um mundo de expectativas. É isso que ele realmente cumpriu no seu messianismo. Ele desceu lá do Pai, do seu ombro direito até aqui, entre a humanidade, para passar por tudo que ele passou, cumprir tudo que ele cumpriu, para instituir a igreja dele na terra, para você vir aqui hoje, sentar nesse banco e achar que ele vai te dar um lugar de honra, de dignidade e fórmulas de sucesso próprio e pessoal. Tudo que ele passou, somente por este ponto, de que as coisas sempre me favoreçam, e a fé sempre seja uma vantagem de eu ter mais ou ser mais do que sou. É isso. Quando vir o meu Senhor num semblante simples, humilde, para não falar pobre, quando olharam para ele e não viram nele formosura ou poder material, mandaram matar ele. Então são esses conceitos que posso dizer a vocês que aqui no teu coração pode estar em nome de Jesus Cristo tudo isso. São esses conceitos que fazem as pessoas violarem o sangue de Cristo e o sangue da aliança. São esses conceitos que fazem realmente Jesus nesse momento ter dificuldades de te dar um despertar de fé consistente, porque você gera expectativas e perspectivas em torno da cruz que ele não prometeu. Então há 3 formas que as escrituras falam sobre restauração e novo nascimento. O primeiro de todas, e o mais importante de todos, o princípio de tudo, João capítulo 1, verso 12 ao verso 13, a igreja lê esse texto para mim, por favor, em nome de Jesus. A primeira coisa que está em torno da dispensação messiânica de Cristo é nós entendemos a nova vida. O que seria a nova vida implantada por Cristo no homem? João 1, 12 ao 13, leia. Nem
homem, homem, homem. A restauração e a nova vida que Jesus pregou, ela seria aplicada no homem. E essa vida, e essa restauração e esse novo nascimento consistiria em quê? Em vida natural? Não. Vida da alma. Pessoas não nascidas de mãe, ou de pai, ou do sangue, ou de homem algum, mas de uma experiência sobrenatural. Jesus implantando a sua vida naqueles que são crentes por Ele, pelo poder do Espírito Santo. Não vida natural. A riqueza que Deus está destinado aqui hoje a derramar sobre nós nesse culto é isso aqui. É te dar um Salvador que tem o poder da vida da alma. Porque esta aqui já tivemos por ordem natural. Essa aqui não vem por dinheiro, não vem por poder, não vem por genética, não vem por ciência, mas é concedida por um ato de Deus misericordioso e bondoso, que deu seu Filho para nos favorecer com a vida dele e levantar uma ordem que eu reconheço como igreja, cujo pessoas que estejam ali dentro podem realmente testemunhar que foram concebidos nova criatura, nova criação, gente transformada em Cristo, vida da alma, encontro com Deus, redenção, coisa que talvez você não esteja valorizando mais para você, que não tenha mais som de importância dentro de você, porque todo o teu corpo e a tua mente está empenhado em compreender este mundo aqui, e o que você ainda pode viver dentro dele. Mas a missão de Cristo era dar a nós o que o mundo não pode nos oferecer, ou a ordem natural não pode ter acesso, e ele cumpriu. E a missão era essa. João 3, verso 36, ele dá a sua vida. A semente precisa cair na terra para morrer, porque se isso não acontecer, não pode dar vida. Então por isso diz a palavra aí, João 3,36, o que? Todo aquele, vai, aleluia. Que vida que ele veio trazer? A vida da alma. Quem crê nele tem a vida da alma. Quem não crê nele já está condenado, porque a ordem natural está comprometida. O homem comum é corrupto, Deus não quer ele. Deus tem que trabalhar essa caixa, recuperar, trazer ela ao estado original sem pecado, porque desse jeito aí ele não quer. Para isso o Filho veio restaurar o homem, veio restaurar todas as coisas. Primeira coisa, o homem, não o mundo, não o sistema, não a família. Outro conceito errado. Outro dia peguei um cara na padaria, e eu conversando com ele, um menino recém-convertido, e ele falou: pois é, pastor, o senhor falando isso para mim, agora está vindo uma luz aqui na minha cabeça, que eu peguei um dirigente da igreja que eu congrego, e disse para ele, né, que se caso acontece de uma família ser desmontada, que é mais ou menos o caso dele, de mãe, de pai, se desviar, e um membro da família ficar, como tem que ser interpretado isso? O pastor falou para ele que Deus abandonou esse cara. Por isso que eu digo aos amados irmãos, eu não posso ver esses gorila na minha frente, porque o pastor não pega a minha cabeça. Olha o peso que esse cara jogou em cima do menino. Ele se sente um maldito, porque o pai e a mãe são desviados, os irmãos não querem congregar, e ele está interessadíssimo em seguir a Cristo. 2 anos estava congregando numa igreja aí,
do amor, da alegria. Deus te abandonou, cara, porque a tua família está no mundo. Então, irmãos, o que eu estou pregando aqui hoje é importantíssimo para você até mesmo entender o que está acontecendo na tua vida, porque a restauração que Jesus veio trazer dentro do seu ministério de sofrimento e dor e padecimento consiste em nos recuperar. E o princípio da recuperação agora é admitir que a vida está nele, não em você. A vida é ele, não é nós. Não é isso, não é o plano material, é Cristo. Ele tem a vida na mão, ele pode te dar a vida. Agora você tem que crer. O que vale mais? A alma ou o corpo? Disse meu Senhor, a alma, porque o corpo é matéria, e a alma é o quê? É imortal. Nós estamos aqui por uma luta espiritual. Nós estamos buscando em Cristo a concepção do milagre, que é a fé, dele introduzir a vida dele em nós. E para isso acontecer em você tem que estar desprendido das ideias, dos compromissos materialistas, fúteis, banais, rasos, mundanos. Porque isso, relacionar a Deus sempre nestes detalhes corriqueiros. Porque amanhã o plano da vida física pode terminar e o da alma segue para Deus julgar. É esse temor que o Evangelho me dá. Deus te ajuda na sobrevivência, mas Ele quer te colocar uma coisa importantíssima. A vida que Jesus veio trazer é a imortalidade da tua alma, ou seja, é te dar o direito de não ir para o fogo do inferno, mas entrar no céu, de estar lá no descanso de Deus, de estar lá com Ele, vivendo eternamente, de usufruir desse direito de participar do reino que Jesus estabeleceu. É a luta da igreja. Pastor, qual a probabilidade disso ser verdadeiro? Simples. O homem morre. Começa por aí a trabalhar teu coração. João 20:31, vai. Para que o Espírito Santo? Para cair, para dar dente com ouro, para fazer o cara falar em língua estranha, para fazer o cara levitar, voar, bater asa, levitar, ter visões? Não, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo exerce o princípio da restauração, que é o quê? Te convencer de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Te convencer de que o pecado maior deste mundo é não crer nele. É não crer nele. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Lê o texto. Deus, esse momento aplicado em te convencer de que Jesus Cristo é a vida e você não tem ela sem Ele. Já pensou? Evangelismo puro, mediação, oferta expiatória, preço pago pela redenção e remissão da humanidade. Deus intervindo na morte pela vida do seu Filho, pela obra do seu Filho, para dar esperança aos homens, ou chance de salvação para quem não presta. Deus vindo para restaurar todas as coisas em mim. Em mim. O alvo sou eu, o alvo é você. Não é o teu carro, não é a tua casa. O alvo é você. Quando Jesus foi preso ali na cruz, ele foi preso e crucificado pensando em nós. É uma experiência objetiva,
é uma experiência subjetiva, íntima, pessoal. É tua, de responsabilidade tua. Opa, pera lá, pastor, o que é isso aí? Quer dizer que Deus vai requerer lá no final? Vai. E não vai sair barato para muita gente aí. É para isso, ou para este ministério que a igreja foi chamada. 1 João 5,1, lê o texto do pastor. Abre teu olho, filha. 1 João 5,1, lê o texto aí, pastor. Isso. Amém. Nascido de Deus, aquele que tem a vida da alma, porque Cristo está nele. Aquele que tem o Espírito de Deus, porque Cristo está nele. Jesus veio para introduzir a sua vida naquilo que está comprometido, perdido, banalizado, destituído de Deus. Sabe, daí eu vou fazer uma comparação. Você está há muitos anos dentro da igreja congregando. O que mudou? Certo? Aí é que está. Eu já trabalhei com pessoas, nesse período que eu fui pastor, que elas tinham a satisfação de testemunhar que muitas coisas nas suas vidas haviam sido mudadas, que Deus havia ajudado e colaborado para que elas pudessem alcançar promessas específicas, tá? Do cotidiano, do que nós precisamos para sobreviver aqui. Mas depois de alguns anos de campanhas, de alguns anos de orientação, alguns anos de congregar aqui, chegaram no final, tendo dúvidas ainda se Jesus era uma coisa verdadeira. Passaram a ter dificuldades de confiar que Ele realmente existe, que realmente Ele é o Filho de Deus, que realmente Ele é enviado de Deus para fazer o que fez. Bom, eu não caberia na lista o nome de todos eles. Tive casos de pessoas que foram batizadas e doutrinadas aqui, que voltou para o Espiritismo. Eu sei do que eu estou pregando aqui, filho. Qual o princípio da regeneração? O princípio da regeneração é lhe dar um Salvador que tenha o poder da vida, da imortalidade, porque Ele quer restaurar o comprometido, dar ao homem o que ele não tem agora, a salvação da sua alma. E eu vi tudo em torno da minha vida prosperar, graça de Deus, mas não sou um crente ainda. Que terror, né? Alguns aqui nem em Deus acreditam. Se eu fizer apelo aqui nesse culto, é capaz de vir gente aqui hoje com dificuldade até nisso, de acreditar que Deus existe, porque estão céticos. Nós estamos diante de uma sociedade que já representa isso. E onde está o mal? Onde está a natureza de toda essa destruição? A raiz disso tudo? No conceito materialista, no conceito de que o Deus mais convencional é aquele que te põe no auge das coisas que você quer alcançar. É simples. Então eu estou diante agora de uma mensagem cujo pastor está me orientando, que Deus doou o seu filho para uma missão que procura exatamente dar a mim e qualquer ser humano aqui nessa terra um direito à vida da alma, porque por ordem natural ninguém tem acesso a isso, a não ser por fé, a não ser pela crença nele, pela admissão dele, pela eleição
dele em nós, de ser Senhor, Salvador, orientador, pastor, bispo das nossas almas. Princípio da regeneração. Daí diz lá em texto 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Quantas vezes que eu já vi pastor transformando isso aí em carreira humana? Quem já viu, levanta a mão. Quantos que eu já não vi pegando esse novo em Cristo, transformando tudo isso em vantagens materialistas, tá? Mulher nova, casa nova, carro novo, roupa nova, tudo novo. E o que está dizendo a palavra de Deus? O que está dizendo aí Paulo, está fundamentando aí que agora é novo, o estado de espírito, de alma, é novo aí, porque Deus olha para você agora e não te quer mais condenar. Novo agora porque você está reconciliado com o Pai, a barreira da inimizade foi destruída, o que estava rompido foi ligado, porque há um Salvador entre um Deus irado e o pecador agora. Novo porque agora você vai orar e Deus vai falar, porque a ordem foi restaurada. Nós ouvimos Deus falar, nós vemos Deus operar, nós vemos a redenção e a libertação chegar para nós. Como Atos 2, vemos homens pregando a palavra de Deus pelo poder de Deus e não pelo poder da mente. Vemos coxos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando pelas mãos deles também, que pregam em nome de Jesus Cristo. O novo tempo chegou, a nova dispensação desceu sobre nós, porque Ele venceu, Ele triunfou, Ele conquistou esse direito que nós não tínhamos. O reino de Deus chegou para nós, e agora somos beneficiados pelas suas ações, porque o Filho o representou e venceu, triunfou nessa conquista, e somos beneficiados pelo que Ele conseguiu. É isso. Mas até que ponto isso vai se esparramar pela vida aqui na terra, pastor? É imprevisível. Há coisas que podem melhorar a nível social, a nível econômico, a nível familiar, a nível matrimonial, e há outras coisas que podem não acontecer nada, porque depende do homem, depende do ser, do que ele vai ser, do que ele vai fazer, do que ele vai falar, do que ele vai agir, o seu comportamento, as suas atitudes. Vai esperar Deus descer aqui na terra para mudar as coisas aqui? Não, quem tem que mudar somos nós. Se tiver 3 reunidos aí em Cristo dentro dessa casa para fazer as coisas mudar, eu creio na mudança. Mas Deus descendo e agindo por nós, a introdução do reino está aqui, filho. Não está no espaço terreno, está aqui no homem. O investimento de Deus está em você. Jesus está em você, não está na igreja, não está no espaço da igreja, está dentro de nós, na nossa alma. Se alguma coisa for mudar, vai mudar porque Deus vai nos dar graça, inteligência, sabedoria, capacidade, vai nos dar condição para fazer alguma coisa. Eu não tenho muita ambição, mas se Deus quiser vai acontecer. Mas o mais importante aconteceu. Aceitei Jesus na minha vida, e de lá para cá Ele é meu único Senhor, meu único Salvador. A minha vida tem um texto bonzinho também, um texto bonzinho lá em João. Minha Bíblia tem problemas. Lá em texto de João mesmo, Evangelho de João. Olha o que o Senhor fala aqui para os carniceiros. Esse povo que fica do outro lado lá pensando, vou ou não vou, né? Fica estudando as origens, entendeu?
fica estudando as ideias, pensando, namorando, né? Olha o que ele fala em João 8, verso 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo. Ele está falando, se são de ordem natural, diferente da minha. Eu sou filho de Deus, né? Não sou desse mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Ou seja, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. A vida é minha. Eu dou para quem eu quero e para quem crê. Se vocês não creem em mim, vocês já estão mortos, sem vida, vida da alma. Ele implanta a vida, Ele introduz a vida pelo poder do Espírito Santo. Está aqui, ó, está nessa igreja hoje aqui. Aleluia. Está agora aqui entre nós essa fé. O agir desse Deus está aqui agora. Sabe qual é o sentimento que o Evangelho quer te dar hoje aqui? Olha, não fique chateado porque você não conseguiu alcançar o plano da honra, da dignidade tua própria. Se alegra porque você está salvo. Se alegra porque Deus te deu um Salvador. Se alegra porque Ele habita em você, está com você e fala na tua alma. E fala dentro de você. Se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se alegra. Deus vai agir nas demais, mas o princípio, a mais importante, a mais fundamental de todas: Deus me deu o autor da vida. Deus me deu a vida por intermédio do seu Filho, a vida eterna, a vida que não se encerra nesse plano aqui, ó, mas na escápula de um Deus irado e pronto para condenar quem não creu. Sentimento do Evangelho que muitos estão afastados aqui. Estou esperando Jesus cumprir a restauração de todas as coisas. Vai ficar esperando lá na sacada da tua casa, se é que você tem uma. Vai olhando pelo binóculo e esperando. Você vai ficar com os cabelos grisalhos se Deus te der extensão de vida. Que até isso é capaz de ele acreditar que a vida que Jesus veio dar a ele é para aquela vida que ele vai morrer com 100 anos. E filho, tem gente que vive 100 anos e ainda quer viver mais 50. Eu já não estou aguentando com os meus 40. Ele quer a fórmula do rejuvenescimento. Ele quer voltar a ser jovem. Não foi suficiente 100 anos. O cara ainda está pulando cerca. Entendeu? Vamos parar. Não, eu quero continuar a viver. Entendeu? A vida é boa demais. Não que eu queira morrer, mas o quanto o homem ele se prende nesses valores materiais. E o conceito do Deus que eles têm é isso aí. É o poder que faz eles alcançarem as vantagens. Abre o texto de João 15:1. Segunda forma que se aplica o novo nascimento e a restauração que Cristo cumpriu depois do princípio da nova vida, da vida da alma implantada por Ele, ele parte para a renovação moral daquele que é crente. Texto de João 15, verso 1 ao verso 10, leia em voz alta, é um texto grande, mas quero que esse texto penetre dentro do teu coração. Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim. Deixa que o pastor leia agora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e se secará.
tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Esses são aqueles que não creem. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai, do meu Pai, e permaneço no seu amor. Um homem não pode gerar virtudes de Deus por si mesmo. É necessário que Cristo esteja nele, a vida da alma esteja nele, e em Cristo é cumprida a promessa da renovação moral desse indivíduo que, segundo a palavra de Deus, não tem competência, muito mais capacidade para gerar a expectativa de um homem que agrada a Deus pelas suas próprias forças. Jesus nele, então. Jesus é a vida, ele é o ramo, ele é o poder da ressurreição, ele é o poder da construção, ele é o poder da transformação de um homem que não produz uma vida que agrada a Deus. Jesus dizendo aqui, pregando aqui, que a transformação é um milagre do ato de Deus em nós. As transformações acontecem porque Ele trabalha, porque Ele age, porque Ele opera, porque Ele está em nós. É uma resposta de fé, é uma resposta da aceitação, da admissão de Cristo nas nossas vidas. É o ramo produzir frutos que agradem a Deus, frutos que não consistem em matéria, em vida natural, mas em comportamentos e atitudes que correspondam ao homem regenerado que Deus procura em Cristo agora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque Ele produz expectativas, propósitos, caminhada que reflete, que transparece uma vida com Deus. A restauração que Jesus veio trazer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, leia, cenáculo. Então esse cara que está querendo sair desse corpo para ir para um outro, né? Porque nesse corpo ele não conseguiu fazer uma boa vida, ele está querendo pegar um outro. Amém? Amém? Você já escolheu qual é o corpo que você quer? Não é verdade? Ou você que é da teoria da reencarnação? Você já escolheu já o corpinho que você quer, o corpício? Porque esse aqui está estragado. Infelizmente eu não consegui me suceder nesse aqui, mas no próximo que Deus me der, eu acho que as coisas vão melhorar para mim. É uma forma de amenizar isso. Lê o texto aí, 1 Pedro 1, 23. Agora você vai ter que aprender, você vai ter que sentar onde Jesus prega e aprender com Ele a obra que Ele quer realizar na sua vida. A lavagem pela palavra, a regeneração pela palavra, a regeneração pelo ensinamento que Ele nos dá. Muita coisa que a gente escuta de Jesus, nós não temos força para cumprir, mas Ele dá. Ele produz isso, Ele é a vida. Ele está em nós. Ele cumpriu o propósito para que nós todos pudéssemos chegar lá aonde Deus quer. Toda caminhada Ele acompanha. Tudo que nós precisamos Ele providencia. Tudo vem de acordo com a fé. Tudo vem de acordo do quanto nós nos dedicamos a Ele. A videira quer que esse ramo frutifique. E agora ele vai ouvir uma palavra, ele vai ter uma educação, ele vai ter uma orientação da qual a sua alma vai ter prazer de cumprir e condições de exercer. Porque a transformação, a regeneração é um ato de Deus na nossa vida, pela nossa permissão, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas não pela nossa capacidade. Então olha como que o reino de Deus está dedicado a construir pessoas, não mundo. Homens
mulheres, jovens, que tragam a marca em si, de que não são filhos de Adão, mas são filhos agora da promessa de Cristo, nascidos do Espírito, ressurgidos de Cristo, para uma vida que agrada a Deus, cujo poder do alto opera neles de uma forma tão profunda, tão real, tão verdadeira, que eles não conseguem ser o que eles eram antes. Daí Paulo pode pregar isso que ele pregou em Efésios capítulo 5, versículo 26 ao versículo 27. Efésios 4, 22 ao 25. Lê o texto para o pastor. Efésios 4, verso 22 ao verso 25. Lê, Senado. Isso. Isso. Isso, por isso que Deus mandou João Batista anunciar o batismo das águas, para que aqueles que queiram ser novo agora se arrependem, aqueles que querem essa regeneração se convertam, digam para o Senhor Jesus Cristo: eu me envergonho de tudo que eu fiz, eu me envergonho de tudo que eu fui, entendeu? Quero largar essa vida banal, Senhor Jesus me transforma. Quanto ao trato passado, despojai do velho homem que se corrompe, porque o novo só surge se o velho for mortificado. Paulo está falando de atitudes, Paulo está falando de pensamentos que desagradam a Deus, que para que venha uma transformação, nós temos que aceitar que a regeneração de Cristo, que a vida que Ele veio nos trazer, além da alma, também recupera as nossas atitudes e os nossos pensamentos, nos dá santidade no nosso procedimento de vida. Quem diz que tem Ele anda na luz como Ele está, disse João. Quem diz que tem esperança nele, se purifique a si mesmo como Ele é puro. Não se trata de regras sociais, não se trata de regras religiosas, se trata de uma ação de Deus na nossa vida, de uma resposta de fé de Deus para a nossa vida, do que nós admitimos em Cristo. O que tem que mudar é você, não a vida, não o mundo, não as pessoas que convivem com você. É você que tem que mudar. Você é o alvo. Essa é a ambição que nós temos aqui, que não dá para ser vista pela sociedade materialista. Eu vou fazer o quê? Quanto que eles pagam por um homem honesto aqui? Nada. Nada do que eu estou pregando aqui atrai a sociedade que está lá fora. Eles debocham de nós, inclusive. Quando entramos neste mérito de que a ambição de Deus é ver uma alma se salvar, de que a ambição de Deus pela morte do seu filho é ver os homens amando, sendo justos, sendo retos, íntegros, santos, honestos, compassivos, transmitindo virtudes de Deus por meio do que vive, não porque são bons, mas porque Cristo está neles. Mas sabe, amados, o que acontece? O diabo vai colocando um monte de lixo dentro dos homens, para chegar ao ponto de amanhã, se eles ouvirem isso que eu estou pregando aqui agora, não darem a mínima. O homem nesse mundo hoje, ele vale o que ele come e o que ele põe no bolso. Caráter, dignidade são coisas que as pessoas não almejam mais alcançar. Princípios são coisas que a sociedade não tem mais interesse de ter. As pessoas, elas só querem ter o direito de serem mais do que são, e não importa quanto custe a elas, não importa se a alma vai ser vendida, importa que eu tenha sucesso em tudo aquilo que eu almejo alcançar.
Eu não sei até quando Deus vai tolerar. Se eu tivesse no lugar dele, já tinha matado todo mundo. Eu não sei até quando Deus vai tolerar esse mundo aí. Eu começo a falar pelas pessoas que já passaram por aqui e não estão mais aqui, que conheceram essa verdade e hoje gospem nela, desprezam ela, violentam, porque se sentem atacadas. Porque se sentem atacadas, óbvio que se sentem. Como elas vão ter uma vida sossegada, em paz, conhecendo tudo isso que eu estou pregando aqui? Né? Como é que elas vão dormir em paz? Sabendo que se elas morrerem agora vão para o inferno. Estão conscientes que não é suficiente para elas ser feliz aqui, ser realizado aqui. Tem que nascer de novo. Tem que comprovar a restauração do homem por Jesus Cristo. Tem que ter essa riqueza acumulada, aglomerada dentro de si, bem fundamentada, para Deus admitir quando Ele chamar por filho, por ovelha, seja como for, as expressões legítimas que Jesus usou para identificar o seu povo. Nós estamos aqui pela corrida da alma. Mas parece que quando a gente fala isso, as pessoas estão escutando isso de nós, pensam que nós estamos desprezando a vida entre os homens. Não. Estamos definindo os nossos interesses em viver e o que nós estamos querendo priorizar nesse mundo, que é o que difere de nós, talvez hoje aqui. Você procurando entendimento, você procurando a restauração que te ponha na dignidade, na honra, você já pensando em Deus te dar um outro corpo, ou de repente pensando num mundo melhor. Enquanto você perde tempo com essas ideias, a igreja que espera Jesus Cristo na segunda vinda trabalha em si com todas as forças para chegar à medida daquilo que o Evangelho pede para que ela seja, porque ela almeja alcançar o reino de Cristo, entrar pela porta e viver com Ele eternamente. Paulo diz que com lágrimas eu vos falo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o qual a sua glória é o mundo, o seu fim é a perdição. Mas a nossa pátria é celestial, e é para lá que nós vamos, aonde nosso Senhor está, o qual transformará todo o nosso corpo, para termos um corpo como Ele, imortal e sem corrupção. Essa é a esperança, essa é a promessa, esse é o advento, essa é a glória que nós almejamos alcançar. Para isso, Ele introduziu a vida em nós. Por isso, fez os ramos frutificar, porque Ele quer uma igreja gloriosa, imaculada, santa, na presença dEle, quando o noivo chegar. Nós temos aqui a caminhada da alma. Deus já me deu bênçãos aqui nessa terra, como também experiências de padecimento. Mas a coisa mais linda e maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado Ele. Você não sente mais esse prazer, você não tem mais esse desejo ardente por Ele, você entende? O princípio de tudo você abandonou. A igreja está para um lado e você está para outro, porque a tua mente e o teu coração foram aprisionados em valores que não salvam, que não recuperam, que não regeneram, que não transformam um homem para Deus salvar.
Deus te adverte, filho. Porque quanto vale uma alma para você? Para Cristo, muito. Mas quanto vale a vida aqui entre os homens? Nada. Nem o preço de uma bala de revólver. Matam aqui, nesse mundo, com facilidade, porque os homens desprezam a vida. Eles vivem enquanto podem. Nós não. Aproveitamos cada instante, cada momento, para justificar nele razões que nos façam ser mais dele. É a luta da alma. Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor prega a palavra da vida eterna? Disse Pedro para ele, quando viu os discípulos irem embora, porque escutavam Jesus dizer que todos eles iam ter que viver por ele. Se prenda num propósito hoje aqui de investigar quem é você diante disso tudo que você está ouvindo, porque talvez você esteja esperando uma restauração em um aspecto da tua vida que não vai chegar. Eu vou fazer o quê? Você quer que eu te iluda aqui? Você quer que eu te engane aqui? Que nem, por exemplo, as pessoas que estão solteiras aqui. Irmão, descansa no Senhor. Deus já reservou para você um prometido. Esse prometido vai chegar. E uma coisa impressionante, como que a igreja tem santo casamenteiro. Daí pega lá e fica iludindo a cabeça do jovem que o prometido dele está em algum lugar nesse mundo. E eu falo para as meninas, falo para os meninos: menina, jovem, você ora para ele ser homem, porque não tem mais quase homem. Você ora para ela ser mulher, porque tem uma aí que até barba cresceu. Eu não sei como é que pode. Como é que pode? Passou o quê? O que é isso que passa aqui? Cresce barba na mulher. A filha da Gretchen tem barba. O que é isso? É adubo? É adubo. Cocô de vaca passou lá. Não é possível. A mulher tem mais barba que nós. Parece o Brutus. Irmã, ora. Irmão, ora. Se você encontrar, é um milagre. Se você não encontrar, seja feliz assim mesmo. Você precisa de casar para poder sentir que Deus te abençoou aqui nessa vida. Você tem que ter interesse nas afirmações ou autoafirmações que o mundo valoriza tanto, para você poder se sentir abençoado por Deus, ou então para não julgá-lo que ele te abandonou, certo? Como eu já falei aqui. Aonde a restauração chegou, pastor? Eu que pergunto para você. A restauração de Cristo chegou para você aonde? E qual você espera? Quantos empregos que você já não teve depois que você se converteu? Não está bom continuar ganhando? Ou você espera um dia ser diretor, entendeu? De alguma empresa multinacional. Uma ligação que eu vou fazer para você, você nem vai me atender. É melhor você continuar com esse empreguinho aí, porque já é arrogante. Deus te dá um emprego para desse daí que você não vai querer olhar para minha cara. A primeira coisa que eu falo, se arrepende, irmão, você nunca mais me atende. É melhor ter esse celular tijolinho mesmo. É melhor, porque você é mais humilde com ele, entendeu? Você manda MSN para mim, entendeu? Se Deus te der um desses modernos aí, pode ter certeza, você não vai colocar a gente na tua agenda, não vai colocar a gente no WhatsApp, grupo de obreiro, grupo do presbítero, grupo da diaconisa, grupo do pastor Daniel, não vai ter no celular dele. O celular é muito chique para esse povo aqui trapilha entrar. A restauração chegou para você aonde, amado? Chegou aonde salva? Eu não vi isso acontecer na minha vida ainda, pastor. Então é que está o problema.
Como que o fogo do inferno está próximo de pessoas que estão aqui hoje? Como que a condenação de Deus está chegando para você, não é? Porque a restauração que Deus queria te dar, você despreza, que consiste naquilo que está em você, dentro de você, no que você faz, no que você é, e você despreza. Texto de Mateus 2 Pedro 3,7. Daí o pastor, eu vou acabar com a ONU agora, com o Greenpeace deles, né? Como é que chama aquela instituição que cuida dos recursos naturais? É Greenpeace mesmo, né? Não errei o nome, pela primeira vez, né? Coitado deles, vou acabar com eles agora, entendeu? Que esse povo que fica vestindo camisa verde para sair na rua, preserva o meio ambiente, porque os recursos naturais, porque a atmosfera, a camada de ozônio, o buraco do ozônio, entendeu? Todas essas coisas que geraram recursos e riquezas para muitos. Olha o que Pedro está falando aí, 2 Pedro 3,7. Você foi chamado por Cristo para ser geólogo? Vai ler o texto. Amém? Olha o que Pedro fala. Qual é a terceira forma que se aplica restauração e novo nascimento? Deus nos dando um novo céu e uma nova terra, a restauração da sua criação para o estado original, ou seja, Deus dando um novo céu e nova terra para aqueles que são salvos, porque esse céu e essa terra que estão aí, estão reservados para serem destruídos. O pastor só está perdendo tempo, pastor, de me falar isso, pastor, para falar isso para a igreja. Não, filho, deixa eu te dar uma reflexão. 4, 5 anos atrás eu publiquei no meu blog a primeira igreja evangélica ambiental, tá? Brasil para Cristo. Daí o pastor mandou lá um e-mail para mim: pastor, qual o problema de conscientizar os irmãos de como preservar a terra aqui? Simples, não é tua missão, ordinário, cafajeste. E eu sei por que eles pegam e montam a igreja ambiental, porque o Estado dá recurso para eles poderem fazer essa aula de boas maneiras. Não que não seja certo a gente cuidar do ambiente, mas não é propósito da igreja, nem do pastor, nem do crente ficar fazendo gestão. Conselheiros amorosos. Irmão, você vai para o inferno porque você jogou a latinha na rua. Irmão, você vai para o inferno porque você jogou a banana aí, a casca de banana no chão, irmão. Vai te mandar para o fogo do inferno, porque você solta vento demais e polui. Ou melhor, esse escapamento aí, filho. Pelo amor do meu Senhor, vai limpar esse radiador. Vai limpar aí essa engrenagem. Tá, meu filho? Uma poluição danada. Entendeu? Deus não está na tua vida, filho. Porque eu não sei por onde mais sai poluição em você. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, catando latinha na rua. Ótimo, perfeito. Pedro, me fala aí, irmão, o que vai ser desse mundo natural? Estava reservado para a destruição. Jesus procura agora restaurar o homem, não o mundo. Olha o que meu Senhor diz em Mateus 24,14: quando o evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. Quando o evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. O que ele quer que seja pregado? O evangelho. O que ele quer que seja valorizado? O evangelho, porque depende disso para que o fim chegue. É capaz de alguém dizer: então eu vou torcer para não pregar o evangelho, para o fim não chegar. Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8, o que diz a palavra aí? Novo céu e nova terra, lugar que Deus preparou para aqueles que são salvos e para aqueles que têm a marca do sangue de Cristo. Mas de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas e todos aqueles que praticam a iniquidade, que praticam o mal. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. O que engloba todas as coisas? O homem.
e o novo mundo que Ele construirá para os salvos. Fora isso, não há restauração. Eu posso melhorar um pouco a vida aqui, mas não posso esperar por um mundo melhor, porque os ímpios e o mundo que está aí fora estão reservados para a condenação. E no mundo vós tereis aflições. Meu Senhor até disse: enquanto eu não voltar, se você precisar, corre para o monte e pega abrigo, porque você vai precisar. Porque todas as coisas englobam somente os crentes e a terra que Ele vai nos preparar. Eu pergunto para você hoje aqui: perdeu o sentido da salvação de Jesus para você ouvindo isso de mim? Perde o gosto? Se eu disser a você que o Senhor Jesus Cristo morreu e sofreu ali naquela condenação para garantir a você a pureza, a santidade, a transformação completa do teu ser para morar nesse lugar que Ele vai preparar aqui, depois que destruir. Segue a escatologia aqui. Plano final é esse, é a ordem redimida no lugar que Ele restaurou. Perde o sentido para você, pelo fato do Evangelho não dar esse espaço para um outro corpo, esse espaço para fazer você sonhar com uma vida no auge, esse espaço para você sonhar com um mundo sem guerra, com um mundo sem destruição, mas com internet, com futebol, com bebida, lógico, com mulher pelada, lógico, mas sem guerra. Nós queremos paz. Perde o gosto? Esse Jesus para você, depois de tudo que Ele falou hoje aqui pela minha boca na tua vida, dizer a você que essa caminhada aqui, Deus realiza o seu sonho, não nós, de ter um povo dele. Esse é o sonho do Pai que deu o Filho por nós. Limpa esses conceitos perversos do teu coração, lute contra eles. O diabo vai tentar te humilhar e te reduzir. Todas as vezes ele vai colocar alguém no teu caminho para fazer esse contraste com você. Você está lá naquela igreja e você não prospera, você está lá e não fica bonito, você não emagrece, olha a minha cinturinha aqui, ó. Você está lá naquela igreja lá, não tem nenhum cheque especial, não um cartão, sem limite, você está lá tanto tempo e ainda está aí com essas pontes, entendeu? Com essas cataratas, entendeu? Com esse sapo nos olhos, está lá. Quero entrar no céu, quero entrar no céu. E eu aqui, ó, Abraão, doce trigo para mim, entendeu? Ganhando a riqueza, viajando, Paris, Espanha, Barcelona, Itália, macarrão, entendeu? E você lá, monte oração, Evangelho, palavra, arrependimento, constante, né? Você não curte a vida. Olha eu aqui, toda vez um selfie, entendeu? Para mandar para você dentro da igreja e falar: eu queria estar lá. Posando com o mulherão do lado, né? E a sua, além de ser uma bagaça, nem quer você. E lá com o mulherão do lado, lá com duas, né? E manda um selfie aqui pro culto do pastor hoje aqui. Faz trim, você abre a tela, tá lá. É isso, vai contrastar. O diabo vai mandar um monte de gente no teu caminho exatamente para fazer você ser diminuído nessa perspectiva do que você está investindo, certo? Do que Jesus está te ensinando, certo? Você pensa que o diabo não fala para o pastor? Tua igreja não cresce, tua igreja não prospera, você está todo tempo aqui, você não tem igreja no mundo todo. Eu já enchi estádios,
Entendeu? Tem uma igreja em cada esquina desse mundo, com a minha cara ainda. Parece vendedor de pasta de dente. Tem um aí que parece boiadeiro. Você já sabe até quem é já. Tava bom para vender picanha, filho. Picanha. Entendeu? Com aquela cara dele lá. Para não falar outra coisa. Tua igreja não cresce, tua igreja não prospera. Você está tanto tempo aí. E não cresce, você tem que mudar a palavra, você tem que dar um jeitinho, você tem que botar lá umas coisinhas lá, entendeu? Porque desse jeito ninguém vai entrar na tua igreja, entendeu? Tá? Você tem que aprender um pouquinho de etiqueta, você tem que aprender um pouquinho como pegar no garfo e na faca, você tem que aprender a ter uma linguagem mais assim, sabe? Mais atraente. Põe o Facebook aqui, o Facebook não, um notebook aqui em cima, aqui aberto. Vai de polo, calça jeans apertadinha, entendeu? Tá? Afina o teu nariz, que o teu nariz é meio de tucano, entendeu? Dá uma bombada, entendeu? Estupa o peito, põe uma prancha de surf, faz louvorzão, que assim não dá. Salvação, pecado, vida eterna, céu, redenção. O que é isso agora? É isso. O diabo sempre vem na porta da igreja para me desafiar e me desacatar. Sempre, foi 26 anos pregando isso, filho. Dando pão que é Cristo para essas almas, pelo amor de Deus. E de vez em quando uns entram aqui no cenáculo para ver se nós estamos de pé ainda. Cadê a mulher dele? Cadê o filho dele? Cadê a filha dele? Eles ficam só esperando o nosso tombo. Como é que esse povo vai conseguir sobreviver com essa pregação? Como é que esse povo vai conseguir sobreviver? Aí é que está, nós não estamos tentando sobreviver aqui. Se salvar daqui. Me se salvar com ele. Eu não sei o quanto isso vale a pena para você. Mas é filosofia ou evangelho? As duas coisas não dá. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Jesus te chama para um compromisso maior. Jesus te chama para um compromisso maior. Pastor, realmente eu estou me enxergando agora e estou assustado com o que eu descobri em mim, porque os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha consciência está afogada nestas deturpações. Eu falei de inteligência, de entendimento. Pedro, quando abriu a boca para pregar a palavra, os sábios diziam: como esses homens conseguem falar dessa maneira? Porque nem estudar eles estudaram na vida. E ficavam admirados de tamanha era a sabedoria que estavam naqueles homens, porque mal sabiam eles que estavam cheios do Espírito Santo. Toda essa riqueza habita em vasos de barro, disse Paulo. E nós somos isso. Por isso o mundo nos odeia. Por isso o mundo não nos quer. Porque nós não queremos o que eles querem. E não esperamos pelo que eles esperam. Estamos em caminhos opostos agora. Não tornamos a cruz do nosso Senhor uma conquista de terras, de posse, de honra, de dignidade, de um mundo melhor, mas uma chance de nos salvarmos da ira de Deus e do pecado que nos escraviza. Por isso, se você, amado, se você é honesto e sente que precisa mais, o que tem aí não dá. Pastor, o que eu estou sentindo por Jesus não é suficiente. O que eu tenho feito por Ele não atinge essa perspectiva.
tenho conflitos, tenho dúvidas, tenho incertezas. Não aceita, então vem curar. Nós estamos destinados pela graça do Senhor aqui hoje, para sermos usados pelo Senhor na tua vida, para que você saia desse abismo, para que você se desprenda dessas correntes de opinião humana e venha para Cristo. Contudo, não me partes. Se você se sente dentro desse apelo e quer que o Senhor Jesus faça essa obra na tua vida, não só na tua vida, mas na vida daqueles que você não trouxe aqui, não ajudou e não colaborou para que eles também pudessem ter essa chance, deixa essa obra acontecer na tua vida, irmão. Ouvinte da palavra de Deus, deixa que a justiça do Senhor se cumpra em você.